Sim. Vou gravar, tá? Lembrei agora. Sejam Ah, tá bom. bem-vindos. Essa teoria chegou em mim culpa da Cláudia, foi em quando? 2017. E, e fez muito sentido. Na verdade, ela abrange tantas coisas que com certeza vocês já esbarraram também com ela. Oi, Débora, bom dia. Exato. Então, vou fazer um encontro bem suave hoje, solto. Eu vou ter um PowerPoint pronto aqui, que quando a gente começou a divulgar a teoria integral aqui em Curitiba, eu utilizava ele como base, mas aqui pelo Zoom, para não ficar algo muito maçante, chato, eu queria trabalhar com bastante segunda pessoa, assim, já para vocês irem entrando na vibe da teoria integral. A gente sempre fala lá em primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Taking, seeking, embodiment. Opa, eu acho que eu mandei uma mensagem para você sem querer aí. Quando a gente fala em primeira pessoa, bem-vinda Lorena, bem-vinda Simone, Rosália. A gente, obviamente, fala a partir do eu. Em segunda pessoa é quando eu busco a relação, eu busco ouvir quem está aí do outro lado. E em terceira pessoa é quando eu trago a teoria, quando eu abrir o PPT e falar em terceira pessoa, é algo mais técnico, assim, são dados e informações. Então, para que esse nosso momento passe mais gostoso hoje, vocês vão ver que eu vou trazer as 5 lentes da integral, bastante em segunda pessoa, até para ver quais são as dúvidas, porque tem muita gente aqui que já é bastante familiarizado. Eu sei que já leu o livro da prática de vida integral. Para quem não tem o livro, eu tenho o PDF aqui, eu posso mandar para vocês. É um livro que eu não me importo de mandar o PDF, porque ele está esgotado, a gente não consegue comprar em português. Então, depois só me pede ali no privado. Ou, sei lá, põe no grupão lá para quem quiser. E vou começar com um compartilhamento do Ari, um vídeo, que foi um professor que... Primeira vez que eu tive uma aula formal de integral, foi com ele que eu tava, que eu aprendi, assim, a Vanessa estava junto, né? Lembra lá em São Paulo? Sim. Ele passou em 2 dias, o que eu vou tentar trazer uma pílula em 1 hora para vocês, tá? Então, por favor... Ai, peraí que eu tô achando o vídeo aqui. Tá aqui. É problema, mas busca uma solução. Tá aparecendo com o som aí, aí, sabe para que tá a solução, para quê? Sim? Porque você não sabe o problema, então a solução... Então já vai começar o Ari falando. Exatamente aonde que você vai encontrar essa solução. Agora. Se nós pensarmos na criação do universo, há 15 bilhões de anos atrás, 15 bilhões de anos e 1 segundo atrás, não existia nada, de acordo com a teoria científica mais aceita para a criação do universo hoje em dia. Há 15 bilhões de anos surgiu o Big Bang, né? Houve a grande explosão. Então, se nós pensarmos essa grande explosão como uma metáfora de ondas concêntricas, quando você joga uma pedra num lago de águas tranquilas, o que acontece? Você forma ondas concêntricas. Então, pensemos nessa grande cadeia do ser como sendo essas ondas concêntricas, que é o próprio processo evolutivo se desenvolvendo. A primeira onda que se formou é a onda da matéria. A primeira coisa que surgiu após o Big Bang foi matéria. Matéria surgiu sob a forma de energia, matéria, partículas subatômicas, formando átomos, moléculas, galáxias, sóis, etc. E tal. Posteriormente, há 5 bilhões de anos atrás, surgiu a Terra. A Terra matéria ainda nessa primeira onda. Há 3,5 bilhões de anos atrás, surgiu a segunda onda, essa segunda macro-onda. Surgiu a vida na Terra. E essa vida, então, partiu de todo um processo de organismos unicelulares, por uma cadeia filogenética vegetal e animal, até os animais superiores, até os mamíferos superiores. E aí, há cerca de 1 milhão de anos atrás, não é mais bilhão que eu estou falando agora, 1 milhão, apareceu a terceira onda, que nós chamamos a onda da mente. Então, veja, esse processo de expansão de níveis de consciência vem se dando. A ciência tradicional, atual, para aqui, ela não vai além. Mas você há de convir com...
comigo que nós devemos, esse processo não continua, deve continuar. Então, existe um quarto nível, que seria o nível do espírito, que seria um nível de transcendência desse nosso nível atual, desse macro nível atual, que é o nosso nível do ego, em que nós nos vemos como uma individualidade. Nós seremos muito mais, nós seremos a nossa individualidade e algo mais. Então, esse é o conceito do grande ninho do ser, que é um conceito que existe desde as tradições de sabedorias antigas e que hoje pode ser feita uma releitura dele através desse processo de conhecimento que a evolução nos trouxe. Coloquei esse vídeo, então, para introduzir, como eu falei, porque foi o nosso primeiro contato com a teoria integral, foi através do Ari, né? E, então, para honrar esse professor, que já traduziu mais de 10 livros do Ken Wilber e outras personalidades da teoria integral em São Paulo. Ele é um físico, e depois eu mando o link no grupo lá, para quem quiser ver e saber mais. Esse filme é o Eu Maior, tá bom? Essa teoria, ela serve para nos ajudar a mapear, tá? Os níveis de consciência, os estados de consciência, as linhas de consciência, os tipos de consciência, e tudo começou através dos quadrantes. Ela é muito simples e é uma forma bastante abrangente e capaz para dar conta da complexidade desse mundo que está em constante evolução. Então, o Ken Wilber, que é o principal filósofo e organizador de toda essa teoria, ele mapeou todos esses 5 tipos de consciência, esses 4 tipos de consciência através do quadrante, e a partir daí a gente tem um mapa do cosmos inteiro, de forma bastante simples e organizada. Queria começar perguntando para vocês, ouvi uma ou duas vozes, o que é consciência para você? Falei que ia ser em segunda pessoa, hein? O que é consciência para você? Em uma frase? 2? Vou falar então, já que ninguém fala. Para mim é estar presente, é estar no aqui e agora, consciente das minhas ações. Só isso. Obrigada, Débora. Alguém mais gostaria de contribuir antes da Vanessa contar um conto? Consciência abre tanta coisa, né? Quando você fala de consciência. Mas eu acho que o estado presente é uma das coisas mais importantes mesmo. Se conectar. E quando você se conecta com esse momento presente, você se conecta com os outros, né? Não é só você. É estar com os outros no momento presente. E isso, para mim, é a consciência. Pode falar, Fê. Então, para mim, eu acho que é uma visão, assim, um pouco mais, um olhar com um pouco mais de amplitude sobre a situação. Você ter consciência é você olhar, não no nível da mente, é você olhar num nível um pouco mais abrangente, assim, da situação, claro, com essa presença. Então, eu acho que a consciência, ela está, assim, um pouco mais acima da mente, né? Então, a gente busca ter consciência para não deixar com que a gente olhe com sempre o olhar da mente. Acho que é isso. Obrigada, Fê. Agora, então, eu vou pedir para a Vanessa contar como é que a gente entende aqui na Rota Consciência através de um conto. Vou compartilhar uma tela aqui para ilustrar enquanto ela fala. Muito bom, obrigada pela contribuição de vocês. Então, vamos falando de uma forma um pouco lúdica, né, sobre o que é a consciência. Tem um conto que se chama O Conto dos Elefantes. Era uma vez, em um país de cegos, que não conheciam o que era um elefante. E eles ouviram falar que pela estrada principal do país, lá na fronteira, iria passar um rei
com seu séquito, montado nesse animal desconhecido. Então a comarca, esse pequeno país, decidiu escolher uma série de anciões na comitiva para ir perceber e tocar esse animal. E foram selecionados um grupo de cegos que foram lá na beira da estrada. Eles aguardaram, passaram algumas horas e logo viram vindo um rei com seu séquito, montado naquele estranho e desconhecido animal. E assim foi que o rei se deteve gentilmente. Ele desceu do elefante e deixou que os cegos tocassem o animal. E assim foi. Eles tocaram aquele grande animal, aquele estranho animal. Eles agradeceram e voltaram para sua comarca. E o rei continuou seu trajeto. Quando eles chegaram na comarca, o povo todo esperava na praça central para ouvir o que os cegos tinham para falar sobre aquele estranho animal. E aí, eles perguntaram: e aí, como é? Como é o elefante? O primeiro cego começou a descrever e disse: um elefante é como se fosse um pilar, bem ancorado no chão, uma pele rugosa. Um outro cego disse: mas como assim? Aonde você estava? Um elefante é uma grande orelha. Eu nunca toquei uma orelha desse tamanho. Um terceiro cego disse: nem pilar e nem orelha. Já ouvi falar de uma cauda que havia nos animais pré-históricos, algo parecido. É uma espécie de cauda com pele bem rugosa. Nem pilar e nem orelha. E o quarto cego disse: senhores, nós não estávamos no mesmo lugar. Para mim, o que percebi, o elefante é como se fosse uma grande mangueira. Ele até jogou o ar e eu fiquei todo empoeirado. O outro disse: não, você não estávamos no mesmo lugar. Não é um pilar, não é uma orelha. Que orelha? Não, é uma cauda. Enfim, os cegos começaram a discutir entre si. E o povo só observando a discussão sem entender nada. E afinal, eles não entenderam. O que é um elefante? Obrigada, Vã. Então, através desses estudos que a gente tem feito, faz sentido dizer que consciência é a habilidade de tomar perspectiva. Quanto mais perspectivas a gente consegue ter sobre determinado assunto, mais consciência a gente adquire. Então, quando a gente fala das 5 lentes da integral, o que ela nos ajuda é a integrar a diversidade com discernimento. Tá? Esse é um das vantagens dessa teoria. Outras vantagens da gente estudar a teoria integral. Ela nos permite ver mais da realidade, porque mais da realidade é levado em conta, quando a gente amplia o número de perspectivas. A gente ganha maior capacidade de responder a desafios internos e externos. É um desenvolvimento que permite um desenvolvimento através do indivíduo, né, pessoal, de grupos e de organizações. E toda a teoria integral trabalha com ferramentas práticas para gerar mudanças e auxiliar na evolução. Então, é algo que, apesar de ter esse nome teoria integral, em todas as lentes que a gente for passar, ou até no PVI, na prática de vida integral, tem sempre algo muito prático para realizar. As aplicações que a teoria pode ser utilizadas na psicologia, na educação, no desenvolvimento de negócios, governo, sociedade, na ecologia, na espiritualidade, nas artes, na justiça e na medicina. Existe um site aqui no Brasil, eu estava até pesquisando esse fim de semana, Medicina Integrativa, onde já tem vários médicos com essa abordagem integral. E o pré-requisito básico para a gente entender da teoria integral, a Eva está me lembrando aqui de eu passar pelos integradores, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos honrar os pioneiros.
Bom, então a teoria integral, como eu já expliquei para vocês, é um mapa que integra as diversas perspectivas da realidade e considera que todo mundo está certo, ao menos parcialmente certo. Esses são alguns dos seres integrais que foram aparecendo na nossa história, tá? Antes da teoria integral em si. Então, aqui tem o Jung, que é bastante famoso, Teilhard de Chardin, o Aurobindo, Jean Piaget, Claire Davis foi um dos primeiros a falar sobre níveis de consciência. Aqui já são os mais contemporâneos, né? Aqui está o Ken Wilber, que é esse que eu já citei no começo também, que já escreveu vários livros traduzidos pelo Ari. O Chan é nosso professor. David Deida fala muito da lente dos tipos de consciência através da energia feminina e masculina, tem 2 livros muito bacanas. Don Beck também trabalha muito os níveis de consciência, Suzanne Kreuter, a andragogia, toda a parte de estudo do adulto, a gente tem estudado bastante ela. O Otto Scharmer com a teoria U, Barry Johnson com a polaridade, Kate Witt também com questões do feminino e masculino. Aqui eu trouxe a fotinho do Marcelo e Delmar também, que são nossos professores. Enfim, não é apenas o Ken Wilber, mas são vários estudiosos e professores no mundo que divulgam essa nossa teoria, tá bom? Voltando para o princípio básico, tudo na teoria integral parte de um ólon. O que significa um ólon? O ólon é um todo que é parte de um todo maior. Então, quando a gente fala de uma célula, dentro dessa célula tem um átomo, e aí dessas células se transforma num organismo, que vira um órgão, que vira um sistema, que vira um ser humano, e que a gente vai transcendendo e incluindo a cada ólon. Mas tudo parte de um ólon. E essas são as 5 lentes da teoria integral, que eu já citei também, quadrantes, níveis, tipos, linhas e estados. É também conhecido como sistema operacional AQUAL, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, abre o microfone, por favor. Quando a gente está compartilhando tela aqui, é complexo de ver tudo ao mesmo tempo. Olha só o que eu fiz, peraí. Deixa eu só falar. Voltando. Então, dentro tudo começou com o Ken Wilber classificando através do quadrante os diferentes olhares, essas diferentes perspectivas que as pessoas têm sobre a vida. Quando a gente fala dos psicólogos, das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, a gente pode falar que eles lidam a partir deste quadrante aqui. Então, aqui eu estou falando da primeira lente, que é o quadrante, que foi a base inicial que o Ken Wilber começou a classificar os tipos e níveis de consciência, linhas e estados, tá? O quadrante superior da esquerda, que é onde está a foto ali do sapinho sozinho, a gente fala da parte individual e interior dos indivíduos. Então, aqui, quando a gente fala desse quadrante, é a perspectiva que os psicólogos e pessoas que trabalham com desenvolvimento trabalham e atuam. Quando a gente inclui um segundo sapinho, a gente passa a olhar as relações. E aí aqui são os antropólogos, os biólogos, que têm esse olhar por essa perspectiva mais das relações. E aí, quando a gente vai analisar um sapo através do quadrante e percebe todas as fases de desenvolvimento lá, do ovinho, do girino, do sapo, tudo que acontece antes dele virar um sapo em si, a gente está falando do quadrante superior da direita, tá? E quando a gente fala do ambiente, do processo, de tudo que envolve a vida daquele sapo, a gente está falando do quadrante inferior da direita. Então, a partir dessas 2 distinções básicas, que é o interior, exterior, individual e coletivo, o Ken Wilber mapeou todo o cosmos. Para dar um exemplo de uma outra análise de quadrantes, que não seja o sapo, eu trouxe aqui a educação. Então, quando a gente pensa na perspectiva individual e interior do estudante, a gente está falando do quadrante superior da direita. Quando a gente fala das relações desse estudante, dos rituais, das trocas e brincadeiras desse estudante, a gente está falando da parte interior,
coletiva. Quando eu falo do interior, do exterior individual, eu estou falando do aluno em si, da parte concreta, do que esse aluno aprende, o que ele faz quando ele chega na escola. E quando eu falo da escola em si, que é aquele ambiente maior, quais são os processos, quais são as estruturas que esse aluno precisa para se desenvolver através da educação, eu estou falando do quadrante inferior da direita. E aí, para a gente poder entender isso melhor, eu vou fazer uma prática com vocês. Vou pedir para cada um pensar num pequeno desafio que esteja vivendo nos dias de hoje. Uma pequena decisão que você queira tomar. Pode ser uma decisão de começar um regime hoje, que é segunda-feira. Enfim, qualquer coisa, nada muito grande, para que vocês possam experimentar esse exercício de uma forma efetiva, sem muita complexidade. Todo mundo conseguiu pensar numa pequena decisão? Agora, se quiser fechar os olhos ou escrever, do jeito que você quiser se conectar com a sua consciência interior, individual, eu vou pedir para você prestar atenção como que você se percebe tomando essa decisão. O que eu sinto e o que eu experiencio no meu corpo quando eu penso nessa pequena decisão. E aí, como é que é a perspectiva de quem está à sua volta? Quando você tomar essa pequena decisão, o que as pessoas que estão ao teu redor sentem, pensam em relação a essa experiência da sua pequena decisão? Você pode escrever isso embaixo, ali na parte inferior, da onde você deu a tua primeira resposta. Ou para quem está só mentalizando, a gente está trabalhando a parte do inferior da esquerda. A cultura. Como é que é a perspectiva de quem está à sua volta, o que eles sentem, pensam, quando você experiencia essa decisão. E agora a gente vai para o quadrante superior da direita, e eu vou pedir para você responder o que acontece com o seu corpo físico quando você percebe tomando essa decisão. Quais são os elementos observáveis, concretos e bastante objetivos que podem acontecer quando você toma essa decisão. E por último, o quadrante inferior da direita, que diz respeito aos sistemas, como é que essa decisão afeta os sistemas onde você está inserido? O que acontece a partir dessa decisão tomada com o teu sistema? Então, vocês podem ver que é uma forma muito simples de você tomar 4 perspectivas sobre o mesmo tema, sobre essa pequena decisão. Nunca a gente tem a ideia de resolver um problema, encontrar uma solução, mas sim ampliar a perspectiva, ampliar a visão sobre um determinado tema, um determinado assunto. Queria ver se alguém teve algum insight aí com essa prática rapidinho que a gente fez, simples. Se todo mundo conseguiu, ficou alguma dúvida? Lu, quem está tendo o primeiro contato também, talvez eu esteja indo muito rápido, que é um desafio falar de teoria integral assim, então, de uma maneira simples e rápida, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, quem conseguiu ou se alguém não conseguiu, para a gente, antes de seguir para a segunda lente. A Débora fez um ok ali. Teve algum insight, Débora, através dessa prática do quadrante, com essa pequena decisão? Sim, no segundo ficou leve, e que no último pode ter alguma... Talvez eu precise de um afastamento social para resolver isso. Foi bom, obrigada, gratidão. Que bom, Débora. É para isso, é para a gente... serve para isso, justamente, para a gente olhar, ver se vem algum insight
e saber que tudo tetraemerge. Normalmente, a gente tem uma tendência de gostar ou de trabalhar em apenas um dos quadrantes. Eu, por exemplo, adoro ficar ali no individual interior. Para mim é muito simples lidar com tudo aquilo ali, e até com a parte de baixo ali da cultura também. Quando trata de sistema e da parte mais objetiva, que são os quadrantes da direita, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu sou mais do universo subjetivo, a Van é mais do universo objetivo, né, Vanessa? E aí a gente se complementa. E é legal a gente saber essas nossas tendências, porque você vai buscar forças em aliados, assim, que vão nos dando apoio, né? Então, quem tem dificuldade de estrutura, arranja parceiros mais estruturados, e por aí a gente segue. Alguém mais gostaria de comentar sobre quadrantes, perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho hoje, então, beleza, vou seguir, vocês vão me interrompendo, por favor. Agora, então, olhando esse quadro sobre a evolução da consciência, o que vocês acham? Qual lente que é essa? Vou retornar elas aqui, para vocês se lembrarem das 5 lentes da qual. Então, a gente já falou de quadrantes, agora falta níveis, linhas, tipos e estados. Quando a gente fala de que esse aqui é o que o Ari contou ali para nós, né, de uma forma bem poética, assim, que a vida começou lá na matéria, nos minerais, que as pedras têm consciência. E aí depois passamos pelas plantas, onde entra uma consciência da energia vital. E aí a evolução trouxe os animais, o sistema límbico, as emoções. E aí chegamos na consciência atual, onde a gente se encontra hoje aqui como os humanos e mentes, e estamos prestes a dar esse salto aqui a caminho da consciência da intuição. Estou falando, então, dessa consciência que é fluida, entre agitação e quietude, estresse e relaxamento, excitação e apatia, que envolve atenção e desinteresse, sono e vigília. Alguém quer chutar de qual lente que nós estamos falando? Estados. Então, Ken Wilber mapeou os estados de consciência com todas essas características aqui que eu falei para vocês, e principalmente em 3 estados, que é o estado de vigília, que é quando a gente está acordado. Então, aqui, quando a gente está aqui juntos no Zoom, estamos todos em estados de vigília. Tem o estado do sono, que você ainda está consciente, mas não com a mesma consciência de quando você está em vigília. E o sono profundo, que é aquele estado onde você fica quase inconsciente, mas o teu eu permanece ali, né? O teu eu superior, a tua consciência suprema, mesmo no sono profundo, está presente. Então, esses são os 3 principais estados. E aqui, a gente traz um pouquinho da teoria também que o Ken Wilber trabalha muito, que são com as alterações de estado. Então, quando a gente faz uma interiorização aqui na rota, que acontece toda segunda-feira, hoje não teve, mas o que a gente busca? Baixar as ondas cerebrais, para a gente entrar num estado de concentração, criar um campo onde todos nós estejamos com a frequência do nosso cérebro parecido. Então, quando a gente fala de mente, eu estou falando do quadrante superior da esquerda. Quando eu falo de cérebro, eu estou falando do quadrante superior da direita. Eu gosto de interrelacionando para vocês entenderem como é que o Ken Wilber pensou toda essa teoria. Tá? Então, é algo bastante importante a gente estar atento e consciente do estado onde a gente está. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, é bacana a gente aquietar a mente para conseguir tomar essa decisão de uma forma mais consciente do que é aquele estado reativo ali das ondas beta, do estado de vigília de quem está no dia a dia ali trabalhando, no trânsito. Então, você está atento quando você precisa escrever um texto ou criar uma apresentação, que recursos você pode utilizar para tentar abaixar o máximo possível as frequências para
atingir um estado quase teta de consciência, tá? Então, esses são os estados. Agora eu vou falar sobre os níveis de consciência. Então, esses dois foram os primeiros autores a classificar os níveis de consciência. A gente nunca jamais classifica uma pessoa, né, um ser humano, não é classificável, mas o nível de pensamento, ou seja, o nível de cognição que aquela pessoa atinge, sim, é possível a gente classificar através dos níveis, ok? Então, algumas características dos níveis de consciência. Eles são fluidos, não separados. Eles ocorrem numa certa sequência, dos mais simples aos mais complexos. E aqui está a espiral do Don Beck, que tem vários estudos de níveis de consciência, tá? Esse das cores é um dos mais simples, foi o primeiro que eu aprendi, então foi esse que eu trouxe. Até hoje a gente já está trabalhando com o da Suzanne Kreuter e da Bina, então, mas daí já envolve um pouco mais de complexidade. Os níveis estão sempre em movimento, é uma transformação progressiva e contínua, e acontecem sempre do mais simples e do mais complexo. Nós, como humanidade, passamos do primeiro nível lá, que era o nível bege. Ele é bege porque ele está vinculado à cor das savanas, naquela época onde os humanos viviam como nômades e estavam bastante preocupados com a sobrevivência e proteção. Então, aqui, quando a gente fala de níveis de consciência, a gente fala tanto do ser humano como indivíduo, quanto do ser humano como coletivo, como humanidade, tá? Então, não é algo só do indivíduo ou só da humanidade. Vocês podem pegar toda essa espiral e ver ela na tua vida, né, particular, individual, mas também na vida da nossa história como humanidade. Então, lá, quando a humanidade começou, nós vivíamos totalmente dependentes dessa necessidade de sobrevivência e proteção. Em seguida, esses grupos que viviam como nômades se agruparam e aí veio o nível púrpura, que é o nível mágico, que começou a aparecer os chefes tribais, e aí a formação de vínculo através de mesmas formas de conviver nas comunidades, nas tribos, e aí veio o senso de pertencimento. Então, aqui a gente está falando também da criança já, ali o primeiro é o bebê, né, sobrevivência e proteção, ele é totalmente dependente, aí conforme a criança vai crescendo, já entra numa outra fase de desenvolvimento, onde o importante é o pertencimento, e como humanidade, é aquela fase onde tinham essas tribos. E aí a gente vai para o nível vermelho de consciência, que é quando o humano desenvolve as emoções, ele começa a perceber esse sangue quente, vale a lei do mais forte, do guerreiro, e a gente desenvolve a personalidade egocêntrica, como ser humano, e como humanidade é aquele nível de consciência dos senhores feudais, do gladiador, que tinha aquele herói que saía, conquistava terras. E aí a humanidade parte para o nível de consciência azul, que é quando essas comunidades começam a se organizar. Então, existem uma ordem, disciplina, as regras aparecem, as religiões se instituem, começa o conceito de certo e errado. E aqui a gente fala quando o ser humano começa a encontrar o seu par, a formar a sua família, aquela consciência mais etnocêntrica. E aí o laranja tem a ver com a energia, né? O próximo nível de consciência é o laranja, com a energia radiante do aço, do fogo na fornalha da Revolução Industrial. Fica tranquila, Débora. Depois tem a gravação, se quiser, você pede para a Vanessa. E aí é quando a gente adquire aquela consciência individual de bater metas, de alcançar os objetivos, de buscar os resultados. Eu adoro começar a segunda-feira de laranja, porque já me traz essa energia, assim, de realização, de realizador, eu tenho que, sabe, sair para a luta. E aí, hoje em dia,
já temos bastante pessoas nesse nível de consciência mais verde, mas a maioria da população mundial, inclusive no Brasil, está no azul e no laranja, tá? É vermelho, azul e laranja. Mas já temos bastante pessoas que estão já no nível de consciência verde, que é verde porque remete às florestas, a essa consciência ecológica, inteligência emocional, pluralidade das coisas, que é aquele nível onde você começa a se preocupar não só com as tuas metas, com os teus resultados, mas também com o coletivo. Tá? Então, tanto o indivíduo quanto o coletivo já tem esse acesso a essa consciência mais verde. Até aqui, a gente está falando de níveis de consciência de primeira camada. Quando a gente aprofunda esse estudo, a gente percebe que até o nível de consciência verde, a gente, apesar de estar sempre transcendindo e incluindo, existem certas patologias aos níveis anteriores. Tá? Então, normalmente, quem está no verde tem uma patologia com o laranja. Quem está no laranja tem uma patologia com o verde. Significa o quê? Que aquele cara que é muito focado em resultado, em atingir meta, não suporta a ordem, disciplina e burocracia. Tá? Quem tem esse nível de consciência mais verde, que quer incluir todas as perspectivas e se preocupa com tudo ao mesmo tempo, tem dificuldade de lidar com as pessoas que são muito laranjas. Tá? E a partir do nível amarelo e turquesa, e aqui a gente já tem até o coral, hoje em dia já tem pessoas que estão aqui no coral que eu não coloquei, mas tem. A gente fala que são os níveis, são as pessoas que estão na segunda camada já, que daí não tem nenhum problema em atuar nesses outros níveis de consciência, porque as patologias estão todas realmente resolvidas. Tá? Então, lembrando que uma pessoa pode atuar em diferentes níveis, em diferentes locais, situações. Então, de repente, eu posso, com as minhas amigas, ser uma pessoa totalmente verdinha. Quando eu estou no trabalho, eu tenho um nível de consciência mais laranja. No trânsito, eu sou bastante vermelha, né? Aquela coisa assim de ter que desviar, ter que fugir do trânsito, querer não pegar sinal vermelho. E, de repente, quando eu estou jogando um tarô, eu estou aqui no nível bem púrpura de consciência. E tá tudo bem, porque não tem nada de errado em eu transitar em vários níveis. E por que é tão interessante essa teoria, né? Porque quando a gente consegue reconhecer o nível que a gente está atuando e o nível que a outra pessoa que a gente está se relacionando está atuando, a gente desenvolve uma linguagem mais assertiva. Tá? Alguma dúvida sobre níveis, estados? Eu esqueci de perguntar na hora que a gente passou por estados. Como é que vocês estão aí? Com essa enxurrada de informação. Segunda-feira, 8 horas da manhã, tem que ir de leves, Cláudia. Tá bom. As dúvidas vão surgir até sexta-feira, fica tranquila. Vou respeitar o silêncio. A gente vai trabalhar 6 encontros com teoria integral, tá? Daí a gente vai tirando as dúvidas e entrando em detalhe em cada lente, em cada encontro. Para acalmar os ânimos. Verdade, Ivan, obrigada por lembrar. Esse é o primeiro de 6, então queria já deixar o convite para todo mundo que veio hoje vir nos outros 6, dos outros 5. Isla, obrigada. Bom você estar aqui de volta também. Então tá. Muito bom, meninas, maravilhoso. Ana, tá conseguindo captar? Muito bom mesmo, adorei aquela parte da frequência, é uma coisa que a gente muitas vezes não se liga, né? Do quanto é importante a gente se colocar, né, numa outra postura, numa outra vibração, de fato, para conseguir, em diferentes momentos, fazer melhor as coisas acontecerem, né? Muito legal, adorei. Muito obrigada. Que bom. Obrigada, Ana. Então, vamos seguir aqui agora para a quarta lente, que a gente vai falar das linhas do desenvolvimento. Tá? Diferentes capacidades que numa pessoa podem estar mais ou menos desenvolvidas. Vejam aqui também que essas cores não estão por acaso, tá? Percebam que aqui começa no begezinho, daí vai para o roxo, vai para o azul, vermelho, laranja, verde, até chegar lá na segunda camada. Então, esqueci o nome do autor,
mas tem um livro bem famoso que fala dos 10 tipos de inteligência. Howard Gardner, não é? Esse mesmo, Então, assim, nós temos diferentes tipos de inteligência. Cada uma dessas inteligências são estudadas através das linhas de desenvolvimento, tá? Então, tem pessoas que têm uma inteligência emocional bastante alta, mas, de repente, uma cognitiva mais baixa. E tá tudo bem. O Buda lá, pessoas que têm um desenvolvimento espiritual altíssimo, de repente tem uma cognição mais baixa. E nem por isso ele é menos inteligente do que um executivo que tem uma cognitiva super alta e que de repente pode ter uma moral baixa. A mistura dessas lentes é bem importante no nosso desenvolvimento. Tem até uma fala que o Marcelo sempre traz, né, de que alguém que tem uma cognição muito alta e uma moral baixa pode se transformar facilmente num gangster, né? Então, é importante a gente perceber essas diferentes linhas e os estágios de consciência que a gente atua. Então, se eu estou trabalhando dentro dessas linhas a partir de uma consciência egocêntrica, etnocêntrica ou mundicêntrica. Tá? Então, vocês veem que todas essas 5 lentes, elas se entrelaçam o tempo todo. Aqui eu falei das linhas com os níveis e aqui das linhas com os estágios de consciência. Tá bom? E aí, os tipos de consciência, que tem várias formas de você tipificar também a consciência nunca o ser humano, tá? Mas assim, por exemplo, quando a gente fala tudo bem? Dona Beth, estamos com uma previsão de ir hoje aí por volta de umas 4 horas. Abrir o microfone. Estamos no serviço aqui agora, mas... Obrigada. Então, quando a gente fala, né, nas empresas, tem muitas empresas que aplicam uma ferramenta chamada DISC, que a gente está falando de tipos de consciência. Quando a gente fala da antroposofia, tem 4 tipos de temperamento. Quando a gente fala da astrologia, tem 12 signos. Na perspectiva do Ayurveda, o ser humano pode ter até 4 doshas. Então, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue seguir de acordo com aquilo que nos faz sentido e deixar de lado aquilo que não nos faz sentido. Então, assim, eu sei que eu descobri nesses estudos todos que eu sou, por exemplo, no Enneagrama, eu sou peixes, do tipo 9, melancólica e vata. Cara, não adianta eu querer ser algo muito diferente disso. E o que eu posso fazer para desenvolver meus outros temperamentos? E o que eu posso fazer para que meu corpo transite melhor no mundo, sabendo o que o vata precisa, vamos dizer assim. Então, por isso serve essa distinção dos tipos de personalidade. Então, aqui o Enneagrama, que a gente sempre traz aqui também nos encontros mais, aqui na Rota. A gente já falou bastante sobre isso. Depois, quem tiver alguma dúvida, dá para a gente fazer um encontro mais só sobre isso. E a outra tipologia primordial que a teoria integral trabalha muito é a tipologia da energia feminina e masculina. Porque se a gente tem essa consciência também do nosso tipo, a gente consegue transitar melhor no mundo e equilibrar de acordo com os sistemas que a gente pertence. Então, as organizações hoje têm muito dessa energia masculina, né? Da consciência, da presença, do propósito, da direção, da assertividade, da objetividade. E quando a gente fala de trazer equilíbrio para essas empresas, hoje em dia, a gente está falando muito de trazer a energia feminina, de como é que a gente vai trazer essa luz, esse amor, esse êxtase que representa toda a consciência feminina para dentro das empresas, que foi por muito tempo negligenciada e diminuída, né? Então, assim, a teoria integral trabalha muito com essa tipologia aqui, com o David Deida e o Kate Witt, que eu trouxe ali para vocês no começo. Esse livro é o que eu falei no começo também, que a gente pode mandar o PDF para quem tiver interesse, tá? É um livro que não tem, tá difícil de encontrar em português, mas isso a gente escaneou, porque bastante gente nos pedia. E aí, existem, além das 5 lentes da integral, que eu falei, que eu passei aqui que nem um cometa jato para falar para vocês, dentro da teoria integral, a gente trabalha com esses 4 corpos, né? Que é o físico,
o emocional, o mental e o espiritual. E como a gente tem 5 encontros, a gente queria ouvir de vocês também um pouquinho o que vocês têm interesse, o que vocês gostariam de aprofundar, se são nas 5 lentes ou se é desses trabalhos. A gente pode trazer em cada um desses encontros mais essas práticas individuais para colocar na nossa vida, enfim. Então, quando a gente fala de corpo físico, eu estou falando de todas as questões relacionadas ao sono, alimentação, os exercícios físicos e a consciência corporal. Quando a gente fala do desenvolvimento emocional, eu estou falando aqui de terapias, trabalho com sombra, a nossa consciência dos sentimentos e sensações, incluindo exercícios de gratidão, que são bem poderosos. Eu estou no meio de uma prática de journaling de gratidão de 21 dias. É bem legal. Quando a gente fala de práticas individuais para o campo da mente, a gente pode trabalhar livros, fazer inversões de crenças, que nem a gente tem feito aqui, já fizemos esses dias no The Work, visualizações, mentalizações, afirmações positivas também é algo muito forte na integral. E quando a gente fala do desenvolvimento espiritual, essa meditação, essa parte de aquietar a mente, de oração, contemplação e contribuição com uma busca de sentido da vida. Então, fora isso, né, fora as 5 lentes e esses 4 corpos que a gente trabalha simultaneamente o tempo todo na integral, é bastante importante falar de que para que a gente consiga, segundo esse viés dessa teoria, se desenvolver em níveis de consciência, em estados de consciência, liberando essa mente para que elas estejam esses estados de frequência mais baixos, para que a gente possa criar esses campos de atuação, é importantíssimo que seja trabalhada a sombra, porque a gente só vai se desenvolver nesses 2 pilares de níveis e estados de consciência através do trabalho da sombra. Tá? Então, por isso aqui, também as cores, percebam que as cores estão sempre presentes, e o trabalho da sombra também, porque é através desse inconsciente que a gente consegue impulsionar e propulsar novos comportamentos, trazer para a consciência novas percepções, fazer esse deslocamento de consciência e agir de uma forma diferente no mundo. Tá? Então, a sombra também é algo muito presente na teoria integral, e a polaridade também está em todas as 5 lentes da qual. Tá? A gente também já trabalhou aqui e podemos trazer para vocês esses próximos 5 encontros. Acho que é isso. Daí aqui é uma prática, mas já temos 8 minutinhos aí. Queria ouvir de vocês agora um pouco, como caiu a Beth, Simone, as pessoas que ainda, a Lu, que eu sei que talvez seja um primeiro contato. Outras pessoas aqui eu sei que já têm bastante tempo de leitura e de prática com a teoria integral. E também, se quiserem abrir o microfone para contribuir, trazer algo que eu não falei, fiquem super à vontade. Acho que foi o que você falou, Cláudia, assim, direcionado para isso. Eu nunca lido ou ouvido nada específico, mas todos esses assuntos, eles já apareceram várias vezes de outras formas, assim, né? Então, o próprio filme do Eu Maior eu tenho em Blu-ray, eu comprei quando lançou em, sei lá, 2010, acho que foi, 2008. E já assisti várias vezes e já tem um tempo que ele está me sondando, assim, querendo que eu assista ele de novo, inteiro. E tem uma sinergia grande com a antroposofia também, né? Então, tenho estudado algumas coisas também, então os estados de vigília, de sonho, de sono, os temperamentos, todas essas coisas também. Então, assim, não é nenhum assunto super novo, mas o jeito de juntar tudo isso, sim. Então, por isso que eu falei, é muita coisa, tem que digerir. Acho que vão surgir as dúvidas. O Steiner, falta colocar uma fotinho dele ali, como um dos pioneiros. O Marcelo, ele fala que ele foi um dos pioneiros também como seres integrais, Lu. E sim, o Ken Wilber, o que ele fez? Ele mapeou todas as tradições do Oriente com o Ocidente e colocou nesse quadrante, e ele fez bem aquilo que o americano gosta de fazer, assim, ele fez teste de tudo em laboratórios, nas universidades, para ver o que funcionava e o que não funcionava. Então, quando ele fala de estados de consciência e mapeia as frequências das ondas cerebrais,
antes de colocar no quadrante, para validar aquilo como algo que sim contribui para o desenvolvimento humano, isso foi testado e cientificamente comprovado de que traz benefício para o ser humano. E isso em todas as lentes. Tá? Então, ele não criou nada novo. O que ele fez foi mapear tradições da psicologia, da pedagogia, da filosofia, tanto do Oriente quanto do Ocidente, testou tudo em laboratório e universidade, comprovou cientificamente o que contribui para o desenvolvimento do ser humano e trouxe nesse grande mapa que ele chama de teoria integral. Então, é exatamente isso mesmo, Lu, que você trouxe. Não tem... Faz tempo que eu não estudo, sim, mas eu já estudei bastante também a homeopatia. A homeopatia também traz o ser humano nesse conjunto todo, né? Das doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais. Então, tem todo um conceito disso tudo junto, né, no ser humano. Então, também é um caminho, assim. Então, eu vejo que tudo isso tem sempre o mesmo fundo, a mesma compreensão, com caminhos de atuação diferentes, né? Bem legal, gostei. Obrigada. Obrigada, Lu. Bom dia, é uma isca, Cláudia. Né? É uma isca, né? Para a gente se aprofundar, assim. Hoje foi o que você falou, foi só uma pílula, a gente ficou com vontade de saber mais. Não, é impossível falar em uma hora o tamanho que é esse negócio. Mas obrigada, Lu. Beth. Bom dia para vocês. Eu retornei, estava sumida há um tempo e estou parecendo Fênix mesmo. Alguns amigos falam para mim que eu sumo e depois eu reapareço. E a chamada de vocês para esse encontro de hoje me atraiu. Eu resolvi voltar, mas alguma coisa fez eu confundir os horários. Eu entrei às 8h30, então só vi meia hora da sua apresentação. Mas conte comigo para os próximos encontros, Cláudia, porque uma coisa que eu tenho visto com muita frequência quando eu assisto as coisas, eu vejo uma convergência de tudo que eu tenho estudado na minha vida e tenho buscado. Eu até tinha comprado o livro do Ken Wilber para ler, mas às vezes é árido você ler um livro onde tenta convergir tudo, né? E eu comecei a ler e falei, eu acho que eu não vou ter paciência para ver esse troço, não. E uma coisa que me atrai muito em você e na Vanessa é que vocês trazem os assuntos numa linguagem muito fácil da gente entender. Eu acho assim, vocês são tradutoras de um universo muito interessante. Eu adoro o trabalho de vocês. Então, quero agradecer por hoje, por essa meia hora só que eu ouvi, tá? Mas conte comigo para os próximos, porque eu quero entender mesmo e poder, através da tradução de vocês, acho que vou ter mais condição de ler o livro depois com calma e me aprofundar. Mas muitíssimo obrigado pela generosidade de vocês e por esse presente. Obrigada pela presença, Beth. Para nós não faria sentido se vocês não estivessem aqui. Legal, muito obrigada mesmo. Eu gostaria de agradecer também a Cláudia e a Vanessa por todo esse conhecimento aí, mostrar para a gente, e eu comecei a conhecer a teoria integral através delas, e é muito legal porque aborda realmente vários tipos de filosofia, né? Fala da antroposofia, tem o taoísmo, né? Que tem as práticas de Qigong também, que você mostrou ali o símbolo do Yin Yang, que é a própria integração do corpo, mente e espírito. Então, eu acho muito legal, assim, esse trabalho que vocês fazem de mostrar, né, para a gente aqui como é que funciona toda essa teoria integral, que é realmente a gente integrar, né, tudo isso na nossa vida. E a ideia é que a gente leve essa linguagem, porque a teoria integral é uma linguagem, é como você aprende inglês. No começo parece super complexo, Beth, mas depois que você entende um vocabulário básico, faz assim, e você começa a pensar, né, dessa forma tetraemergente, uma forma natural, você começa nas suas trocas, a entender o nível de consciência que está presente ali, e aí você consegue se comunicar melhor, criar intervenções mais poderosas, e o que a gente quer realmente é ampliar o número de pessoas que falem essa língua, né? Porque quanto mais pessoas tratando sobre o desenvolvimento do ser humano, seja individual ou nas suas equipes, nas empresas ou nas organizações, mais a gente está contribuindo para um sistema mais consciente,
né? Tem aquela lenda de Pareto do 80-20, que se a gente conseguir transformar 20%, os outros 80% vêm junto. Então, o nosso intuito nesse tipo de encontro é aproximar pessoas que queiram aprender mais sobre essa linguagem da teoria integral, para a gente poder disseminar e multiplicar isso no mundo, para que essa onda concêntrica que o Ari trouxe ali no início do eu maior chegue em lugares mais amplos e maiores, e a gente deixe aí um sistema mais equilibrado, porque do jeito que a gente estava não deu, né? Não deu certo, deu no Covid. Então agora a gente precisa evoluir para um outro nível de consciência, integrando a nossa intuição, integrando essas outras áreas aí, não só cognitivas, que foi tão valorizada até hoje, né? Esse nível laranja, ele parece que a sociedade, pelo menos aqui em Curitiba, parou no laranja. E aí, se a gente fala de ecologia, de bem-estar, de incluir perspectivas, se parece um ET e se só está, na verdade, querendo trazer essa evolução, né? Então, são 9 horas, quem quiser ficar um pouquinho mais para continuar o papo, estou disponível. Quem precisar Gente, sair. eu quero agradecer vocês, desejar uma semana muito boa aí para todo mundo, e vamos nesse desafio. E uma dica para quem não está com livro, praticar ajuda no entendimento 90%. Exato. É no corpo, é no taking, seeking, embodiment. Não adianta ficar só aqui. Não Essa mesmo. essa é a teoria que é exatamente isso, Flávia, obrigada. Praticar. Vou mandar o livro no grupo e vou mandar o link do Eu Maior também, lá no grupão da Rota.